Histórias do caminho, dever-se-á por termos provas do próximo? Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Bernardino, Espírito Protetor. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal àquele que o faz eide por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda, para vos experimentar? Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. O Livro dos Espíritos. Um só Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo, a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica, em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes, com humildade. E, para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas, sim, transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço, nos círculos de luta, em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Emmanuel. Sirvamos. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor, e não aos homens. Paulo. Efésios, capítulo 6, versículo 7. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair, espetacularmente, na mesma senda que se acolhe enquanto os precipitadamente aprecies, sem retirares, para teu proveito, os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo, em vão, a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência, na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos, em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Emmanuel. Provação. Complementando-nos as tarefas, na noite de 2 de dezembro de 1954 fomos surpreendidos com a presença do irmão Mozart, desencarnado há tempos, e que, através do médium, nos relatou sua triste história. Foi pessoalmente conhecido de alguns dos nossos companheiros de agremiação e seu comunicado faz-nos lembrar as palavras do Divino Mestre. Muito se pedirá de quem muito recebeu. Meus irmãos,
Sou um mendigo de consolação, batendo-vos à porta. Lembro-me da seara espírita com a tortura do exilado, chorando o paraíso perdido, e recordo a mediunidade com a aflição do lavrador, carregado de remorsos por haver sentenciado a enxada que lhe era própria ao desvalimento e à ferrugem. Noutro tempo, partilhei o pão que vos nutre à mesa, no entanto, envenenei-o com a lama da vaidade e sofro as consequências. Benfeitores espirituais auxiliaram-me na obtenção das preciosas oportunidades que desfrutei em minha última existência na Terra, contudo, apesar de desligado agora do veículo físico, ainda não consegui amealhar suficiente luz para reaver o caminho de retorno a eles. Tenho os horizontes mentais sob o fumo do incêndio que ateei no meu próprio destino. Amparado por recursos da vida superior, sob a flama de ardente entusiasmo, comecei a missão da cura. Utilizando a prece, vi afluir por meus dedos a energia radiante e restauradora, extasiando-me ante as feridas que se fechavam, ante as dores que desapareciam e ante os membros semimortos que readquiriam movimento. Com o trabalho veio o êxito e com o êxito chegaram as considerações públicas e os caprichos individuais satisfeitos que me fizeram estremecer. Não consegui suportar a coroa de responsabilidade que me ornava a cabeça, resvalando na perturbação e na inconsciência. Asseverando-me espiritualista, recolhi do espiritismo e do esoterismo conhecimentos e princípios que me favoreceram a extensão da influência pessoal. Cego para as lições claras da vida e surdo aos apelos de ordem moral, intentei dominar as mentes alheias e explorá-las a meu bel prazer. Manejando a força magnética, encastelei-me no poder oculto. Tarde, porém, reconheci que o poder oculto, sem o poder do reto pensamento, é tão perigoso para a alma quanto o dinheiro mal conduzido ou a ciência mal aplicada, que esbarram, invariavelmente, na extravagância ou no arrependimento, na loucura ou na morte. Em minha insensatez, acreditando-me dono da luz, pretendi substituir os instrutores espirituais que se expressavam por intermédio de minhas mãos, entretanto, ai de mim! A candeia sem combustível confunde-se com as trevas. E eu que desejava escravizar, acabei escravizado, que sonhava honrarias, adquiri a vergonha, que me propunha deter a fortuna, terminei possuído pela indigência, que admitia vencer, vi-me derrotado, em pavorosa humilhação. E, atravessando a grande fronteira, sou ainda um enfermo em dolorosa experiência. É por isso que, em me reconfortando ao contato de vossa casa simples e de vossas orações sinceras, deixo-vos, com o meu reconhecimento, os meus pobres apelos. Espiritualistas, espiritistas e esoteristas, orai e vigiai. Não vos interesseis simplesmente por vosso bem-estar, olvidando o bem-estar dos outros. Não fujais ao trabalho. Não vos furteis ao estudo. Não olvideis a simplicidade. Não eviteis a luz. E, sobretudo, para que aflitivas surpresas não vos povoem a estrada futura, tende por norma, além dos apontamentos, avisos e diretrizes dos orientadores que se responsabilizam por nossos campos de atividade, o roteiro do Mestre dos Mestres, que nos ensinou para a conquista real da felicidade o extremo sacrifício a favor do próximo e que nos legou a cruz da renunciação, como sublime talismã, capaz de garantir-nos a vitória na vida eterna. Mozart. Provações. Indaga você das razões que induzem o divino poder a conservar uma pobre jovem, vestida de chagas, num catre humilde, relegada à assistência pública. E acrescenta: por que motivo expor uma infeliz menina a semelhante flagelação? Não haverá misericórdia para os seres que se arrastam na pobreza, quando há tantos sinais de socorro celeste, na casa dos felizes, aquinhoados pelo conhecimento superior e pela mesa farta. Não for a reencarnação, chave do crescimento espiritual e do soerguimento redentor para todas as esferas da vida terrestre, e as suas perguntas seriam realmente respondíveis. Entretanto, meu amigo, a existência humana, em seus fundamentos, obedece aos comezinhos princípios de lógica e harmonia que prevalecem na sementeira vulgar. Enquanto não cultivarmos a gleba planetária, em toda a sua extensão, seremos defrontados pela terra desventurada, aqui ou ali, povoada de serpes traiçoeiras ou vitimada por imensas feridas de erosão. Se não plantarmos com acerto, não colheremos irrepreensivelmente, e, se nos despreocupamos da vegetação daninha ou inútil, viveremos incomodados pelos cipoais e pelos espinheiros de toda a sorte. Espanta-se você, ante a dor,
mas não se reporta aos débitos contraídos. Vê a cinza e não recorda o incêndio que a produziu. Em matéria de compromissos não resgatados e de sofrimentos que os seguem, somos surpreendidos pelos remanescentes de nossos velhos delitos, à maneira do crente em desespero, constrangido a recolher os pedaços dos próprios ídolos, que o tempo esfacelou em sua marcha invariável. É a lei que se cumpre, harmoniosa e calma. E não me diga que há desequilíbrios nos processos em que funciona, porque, na atualidade do mundo, temos a considerar a questão da massa e o problema do resíduo. A evolução garante novos panoramas ao direito, mas ainda explodem guerras pela hegemonia da força. A ciência resolveu os enigmas da alimentação, entretanto, ainda há quem morre de fome pelas úlceras do duodeno. A liberdade triunfou sobre a escravidão, contudo, ainda existem milhões de encarcerados na superfície da terra, e, se é indubitável que o duelo e o envenenamento fugiram dos costumes triviais nos povos mais cultos, as mortes violentas e deploráveis continuam, aos milhares por ano, na própria engrenagem da maquinaria do progresso. Tenho reencontrado amigos de outras eras que, endividados perante os tribunais da justiça divina pelas fogueiras que atearam no passado as vítimas do seu desafeto, padecem hoje o fogo selvagem na intimidade da organização fisiológica, em que retornaram à experiência física, porque a vanguarda moral do mundo não mais tolera a perseguição religiosa ou a desvairada tirania política, e tenho desfrutado a reaproximação com inolvidáveis companheiros do pretérito que, habituados a dilacerar a carne dos adversários, pelo simples prazer de ferir, contemplam, agora, a ruína do próprio corpo, nas aflitivas amarguras de leprosários e sanatórios. A fogueira que extingue a dívida chama-se hoje pênfigo foliáceo, e o golpe de ontem, sangrando os que sangraram, é conhecido por bacilo de Hansa. No fundo, porém, meu amigo, tudo é reajuste benéfico. Imagine a vida na Terra como sendo um manancial imenso, de cujos bordos se derramam correntes cristalinas em todas as direções. É a massa progredindo, valorosa, na direção de sublimes horizontes. E pensemos em nós, indivíduos arraigados ainda ao mal, como sendo o lodo das margens ou a lama do fundo, é o resíduo estacionário, sofrendo a necessidade de grandes transformações. Semelhante quadro fornece pálida notícia da verdade. Assim sendo, que Deus nos fortaleça e abençoe no caminho da purificação. Irmão X. Humberto de Campos. Servir sempre. Saber-se útil é essencial para um viver equilibrado. Por isso, convém desenvolver o hábito de servir. Não apenas em dias de arrependimento ou reparação. Em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. Talvez você tenha caído na trama de terríveis enganos e sonhe em se reabilitar. Sendo assim, não desperdice a riqueza das horas, em inúteis lamentações. Levante-se e sirva nos próprios lugares onde espalhou a sombra do erro. Com essa atitude humilde, granjeará apoio infalível ao reajuste. Quem sabe você enfrente duros problemas em sua vida particular. Nessa hipótese, livre-se do fardo inútil da aflição sem proveito. Reanime-se e sirva, no quadro de provações e dificuldades em que se situa. A diligência e o labor funcionarão como preciosas tutoras, abrindo a senda ao concurso fraterno. Quiçá você padeça obscura posição no edifício social. Nessa situação, convém se prevenir do micróbio da inveja. Movimente-se e sirva no anonimato. A conduta digna e o devotamento funcionarão como luminosa escada rumo ao alto. É provável que você sofra o assalto de ferozes calúnias. Esqueça a vingança, que seria aviltamento e baixeza. Silencie e sirva, ouvidando ofensas. Ao eleger o perdão e a atividade no bem como estandartes, você forjará um invencível escudo contra os dardos da injúria. Quem ouvir trabalhador e nobre não conseguirá acreditar na maledicência. Pode ser que você suporte o assédio de espíritos inferiores. Antigos desafetos de outras vidas podem estar a persegui-lo, no desejo de vê-lo recair em velhos vícios. Abstenha-se da queixa sem utilidade. Resista e sirva, dedicando-se ao socorro dos que choram em dificuldades maiores. A dedicação à beneficência terminará por conquistar a simpatia de seus próprios adversários. Ao vê-lo incansável no serviço ao próximo, eles se envergonharão de desejar seu mal.
A preguiça é ópio das trevas. Os que não trabalham transformam-se facilmente em focos de tédio e ociosidade, revolta e desespero. Tornam-se desequilibrados, pessimistas e ressentidos. Como prestam muita atenção nos próprios problemas, acham-se os mais desafortunados do mundo. Também estão sempre dispostos a fiscalizar o comportamento alheio e a apontar falhas. Ao contrário, quem se dispõe a amparar raramente encontra tempo para criticar. Assim, servir é um imperativo de saúde física e espiritual. Para ser feliz e equilibrado, impõe-se adquirir esse saudável hábito. Quem busca sinceramente servir nunca encontra motivos para se arrepender. Redação do Momento Espírita. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana, no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se. A segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir, e desvela-se, a benefício de todos, até ao fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Emmanuel. Arte de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho Homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Emmanuel. Sinceramente.
Se você efetivamente deseja cooperar com Jesus, nada conseguirá arredá-lo do propósito de servir. Mesmo sob circunstâncias adversas, saberá encontrar recursos para que o bem se manifeste através de suas mãos. Ao invés de inspirarem-lhe desânimo, os percalços naturais do caminho ser-lhe-ão apelos à perseverança e convites ao devotamento. Não perderá tempo reclamando situações de privilégio ou esperando condições mais favoráveis ao cumprimento do dever. Por mais insignificante que considere a sua tarefa, procurará desempenhá-la com a responsabilidade daqueles aos quais a vida já confiou encargos maiores. Se acontecimentos inesperados lhe impuserem limitações ao campo de ação pessoal, não se acanhará de tornar as suas próprias origens no serviço de natureza espiritual com a alegria e com a esperança que lhe assinalaram os primeiros passos na senda do aperfeiçoamento. Compreenderá que todo sofrimento é lição, agradecendo a dor a experiência adquirida na cartilha da provação. Preferirá ser desagradado pelos que ainda não conseguem aceitá-lo como é, do que desagradar a consciência que lhe ensina a ser melhor a cada dia que passa. Na companhia de amigos, ou solitário, seguirá adiante sem se deixar absorver exclusivamente pelos compromissos de ordem material, lutando, a todo custo, pela emancipação íntima, reconhecendo que toda construção sólida no reino do Espírito se alicerça no sacrifício. Se você sinceramente deseja acompanhar o Mestre na jornada de volta para Deus, tome a sua cruz sobre os ombros e não o perca de vista, em meio às surpresas e desafios da estrada. André Luiz. Servir sempre, por Emanuel. A faculdade de auxiliar. Toda vez que o desalento te assome ao caminho, não deixes que ele ultrapasse as linhas da sugestão distante. Ergue-te em espírito, recordando que detens a mais alta faculdade da vida e a faculdade de auxiliar. Empenha-te ao bem que possas fazer de imediato. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos encadeados a sofrimentos que talvez nunca, nem de longe, sentiste na própria pele. O gesto de amparo, em favor de uma das muitas crianças que conheces desprotegidas. O bilhete confortador para algum daqueles companheiros em prova, com os quais estejamos em débito no setor da palavra escrita. A visita mesmo rápida aos enfermos em solidão para quem a tua frase amistosa será um tesouro de lenitivos. A obra singela de entendimento e fraternidade, no socorro ao lar de alguém. A bagatela de ação, no auxílio aos irmãos que, por necessidade de segregação curativa, foram emparedados na cadeia ou no manicômio. Alguma pequenina doação de serviço à natureza que funcionará em benefício de todos. Não te permitas conviver com o desalento sob qualquer forma de manifestação. Uma hora de desânimo é capaz de arrojar-te a largo tempo de angústia, enquanto que um minuto de cooperação no amparo a outrem pode ser o ponto fulgurante de partida para mais altos destinos. Milhares de oportunidades para a construção do bem te desafiam a cada passo. Arcuro é uma estrela de potência muito mais elevada que a do Sol que nos ilumina e, conquanto seja preciosa fonte de estudos, não consegue estender um pedaço de pão ao viajante cansado que esmorece de fome. Diante de fraquezas, deserções, obstáculos, desgostos e mesmo à frente dos próprios erros, continua trabalhando. O bem extingue o mal. Desânimo é praga que arrasa serviço. Sabemos que o tempo é o nosso mais valioso recurso perante a vida. Mais tempo, sem atividade criadora, tão somente nos revela o descaso perante as concessões divinas. Se não acreditas no poder do trabalho, observa a tarefa que realizas, junto de outra que ficou por fazer. Emanuel. Somos chamados a servir. O legislador, com a pena, traça decretos para reger o povo. O escritor utiliza o mesmo instrumento e escreve livros que renovam o pensamento do mundo. Mas, não é só a pena que, manejada pelo homem, consegue expressar a sabedoria, a arte e a beleza, dentro da vida. Uma vassoura simples faz a alegria da limpeza e, sem limpeza, o administrador ou o poeta não conseguem trabalhar. O arado arroteia o solo e traça linhas das quais transbordarão o milho, o arroz, a batata e o trigo, enchendo os celeiros. A enxada grava sulcos abençoados no chão, a fim de que a sementeira progrida. A plaina corrige a madeira bruta, cooperando na construção do lar. A janela é um poema silencioso a comunicar-nos com a natureza externa, o leito é um santuário horizontal, convidando ao descanso.
O malho toma o ferro e transforma-o em utilidades preciosas. O prato recolhe o alimento e nos sugere a caridade. O moinho recebe os grãos e converte-os no milagre da farinha. O barro desprezível, nas mãos operosas do oleiro, em breve surge metamorfoseado em vaso precioso. Todos os instrumentos de trabalho no mundo, tanto quanto a pena, concretizam os ideais superiores, as aspirações de serviço e os impulsos nobres da alma. Ninguém suponha que, perante Deus, os grandes homens sejam somente aqueles que usam a autoridade intelectual manifestada. Quando os políticos orientam e governam, é o tecelão quem lhes agasalha o corpo. Se os juízes se congregam nas mesas de paz e justiça, são os lavradores quem lhes ofertam recurso ao jantar. Louvemos, pois, a divina inteligência que dirige os serviços do mundo. Se cada árvore produz, segundo a sua especialidade, a benefício da prosperidade comum, lembremo-nos de que somos todos chamados a servir, na obra do Senhor, de maneira diferente. Cada trabalhador, em seu campo, seja honrado pela cota de bem que produz e cada servo permaneça convencido de que a maior homenagem suscetível de ser prestada por nós ao Senhor é a correta execução do nosso dever, onde estivermos. Neio Lúcio. Unicamente de ti. Diante do serviço do bem, não afirmes, não posso, e não digas, nada sei. Lembra-te de que no curso dos dias, a se repetirem no tempo, cada hora pode trazer-nos sempre nova lição. E há tarefas, na experiência, cuja solução depende unicamente de ti. Nem dos mestres de teu caminho, nem dos amados de tua alma, nem dos conselheiros de tua fé, nem dos heróis de teu culto, nem dos benfeitores desencarnados, nem dos amigos que te rodeiam. Unicamente de ti mesmo. A sós contigo e ao lado dos credores e devedores de tua marcha. É o chamamento imperioso da renúncia no lar. É o dever no campo profissional em que os pequenos sacrifícios gravam a ficha de tua honra. É o necessitado a rentear contigo na via pública, suplicando-te amparo. É o amigo a quem podes pessoalmente desculpar, sempre que haja uma falta a ser esquecida. É a criança que te pede um minuto de apoio. É o espírito em sombra, a rogar-te leve gota de luz, através da palavra tolerante e afetuosa. Não ouvides, assim, que, se há programa de caridade a luzir para todos, há um apelo da lei de Deus a ti somente, para que exercites a sublime virtude com tua esposa ou com teu esposo, com teu filho e com teu amigo, com teu desafeto ou com teu devedor. E atendendo, em silêncio, ao convite celeste, a que se faça o bem que o mundo em torno espera agora unicamente de ti, acordarás, mais tarde, na beneficência divina, de coração convertido em astro de entendimento, a brilhar para a vida em sereno esplendor. Emanuel. Sem merecimento. Em nossa reunião falava-se a respeito das pessoas consideradas sem merecimento para a execução de tarefas espirituais e a nossa irmã de sempre, Maria Dolores, escreveu por nosso intermédio a mensagem que intitulou, Pai Sempre. O texto em estudo eram os itens 11 e 12 do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo que se ajustava ao assunto, dando motivo a edificantes comentários. Chico Xavier. Pai Sempre. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade. E, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar, a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza. A semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia, se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco, embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. O sol seria o sol se fugisse das trevas.
Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem. Conquanto enferma e rude, mesmo assim. Se te encontras na sombra, avança para a luz. Sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo. E entenderás, por fim, que só se vence o mal pelo serviço ao bem. E que a bênção de Deus jamais nos desampara. Nem despreza a ninguém. Maria Dolores. Comentários finais. O trabalho é sempre que nos leva até o porvir. Avante, companheiros, o Evangelho é quem nos diz. Somos todos uma família, que devemos sempre unir. Com os ensinamentos praticados é que vamos evoluir. Sejamos enfim uma caravana de amor, para sempre amar e servir, acolhendo aos nossos irmãos, em busca de fazer a luz reluzir em nós. Sigamos Jesus. O amor personificado por Deus nosso Pai. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Parte 2, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Questão 470. Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 142. Um só Senhor. Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 29. Sirvamos. Instruções psicofônicas, autores diversos, pelo Espírito Mozart, capítulo 39. Provação. Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, capítulo 22. Provações. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 71, do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora AFEB. Em 23 de julho de 2015. Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 82. Quem serve, prossegue. Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 04. Arte de Servir. Brilhe vossa luz, autores diversos, pelo Espírito André Luiz, Médiuns Francisco Cândido Xavier e Carlos Abaxeli, capítulo 12. Sinceramente. Encontro marcado, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 21. Servir sempre. Alvorada Cristã, pelo Espírito Neio Lúcio, capítulo 44. Somos chamados a servir. Caminho Espírita, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 78. Unicamente de ti. Na Era do Espírito, autores diversos, pelo Espírito Maria Dolores, Médiuns Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires, capítulo 09, Sem Merecimento, mensagem de Chico Xavier, Pai sempre, mensagem da benfeitora Maria Dolores.